Gente, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o médico cirurgião oncológico Chesley Souza. E ele veio hoje para conversar com a gente sobre o que é a remissão do câncer, né? O que é, na verdade. A gente vai entender um pouco mais sobre o que é, vamos entender como é que ele funciona e esse acompanhamento. A gente precisa saber se verdadeiramente é um acompanhamento realmente que tem cuidados. E ele veio hoje para conversar com a gente nesta sexta-feira. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Manu. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor, a gente sabe tanto dessa remissão, principalmente pela princesa Kate, né? A gente ouve falar porque ela anunciou, na verdade, e falou, na verdade, em remissão do câncer. Mas a gente precisa entender mais, a gente precisa levar essa informação mais clara para quem está assistindo o nosso programa. Muito bem. Quando a gente trata o tumor, quando a gente trata o câncer de maneira geral, a gente quer que a doença desapareça para sempre, né? Entretanto, as neoplasias de maneira geral, os tumores de maneira geral, para a gente considerar que eles desapareceram, leva um grande tempo. A gente espera muitos anos até a gente dizer assim, bater o martelo, a doença desaparecer, você está curado. Enquanto isso não acontece, nesse período em que os exames que a gente faz não detectam mais sinais da doença, né? Seja por biópsia, seja por tomografia, ressonância, exame de sangue. Ou seja, o tumor não é mais detectável nos exames, a gente diz que a doença está em remissão. Sim. Essa remissão ela pode ser completa, ou seja, o tumor desapareceu 100%, não aparece mais exame nenhum, mas também pode ser uma remissão parcial, quando o tumor diminui em parte, mas não desaparece ainda. Então, geralmente o que a gente quer é uma remissão completa e uma remissão completa sustentada durante muitos anos. Por exemplo, essa palavra remissão, tão rapidamente assim, realmente acontece? Acontece, principalmente se o tratamento for possível com cirurgia. Geralmente quando você tem um tumor sólido, que é o tumor que forma massa, por exemplo, na mama, forma uma massa na mama, no intestino, forma uma massa no intestino, no fígado, no pulmão. Então, tumores que formam massas, como na próstata, por exemplo, quando é possível fazer a cirurgia, e a cirurgia é feita de forma eficiente, precoce, né, com o tumor menor possível, a gente consegue a remissão logo na hora que a cirurgia acontece, a doença já desaparece. Que interessante. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente já recebeu algumas pessoas aqui no programa e que fizeram a cirurgia ou que iniciaram bem rapidamente e elas acreditam que existe essa remissão, né? Agora, sim, a gente ouve também muitas pessoas falarem, não, muitas pessoas deixam até de fazer a cirurgia, não quero mexer, porque dizem que se mexer é pior. Acho que o doutor ouve muito essa história. Isso, ela tem um pouco de verdade, mas não é verdade de maneira geral, tá? Alguns tipos de tumores, geralmente tumores que são mais agressivos, né? Quando ocorre a biópsia, ocorre um processo inflamatório ali localmente, que pode fazer com que haja um aumento temporário ali da lesão, tá certo? Mas isso de maneira alguma deve impedir que a pessoa faça o tratamento, né? Até porque tumores que têm indicação de tratar e muitas vezes o médico tem que conversar com o paciente e dizer, o seu tumor está em estágio tal, o tratamento é esse, vamos traçar um plano para isso e vamos seguir e ver o que que dá. Doutor, a gente vê uma princesa como a Kate chegar e falar a respeito dessa remissão e tudo, e muitas vezes a informação chega para a população e muitas pessoas acabam de uma certa forma acreditando o seguinte, a remissão é a cura, então se eu tenho a cura eu não me importo mais, é porque eu tô curada. Tem que ter cuidado com essa palavra remissão e tem que ter cuidado para diferenciar um pouco a palavra remissão com a cura? Tem, com certeza. Inclusive é uma das coisas que eu friso muito com meus pacientes no consultório. Eu estava agora há pouco atendendo aqui no Hospital São Marcos e uma coisa que eu sempre falo para eles, a gente operou, você está sem doença atualmente, mas a gente não pode dizer que está curado. Nosso objetivo sim é a cura, mas a gente tem que fazer exames daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, daqui a 1 ano. E nos primeiros 2 anos após a nossa cirurgia, vai ser assim, a gente vai se ver com frequência, fazer exames com frequência, para a gente ver se realmente essa resposta, se essa remissão, ela vai se perpetuar no longo do tempo. Pois é, tem que ter realmente essa cautela e esse cuidado, porque se nós, né, glória a Deus, não tivemos o câncer, a gente não sabe o dia da manhã. Exatamente. Hoje você está saudável e existe muito, por exemplo, a própria
próprias doenças que existem. Às vezes você tem que estar indo no médico de 6 em 6 meses, você tem que fazer um check-up anualmente. Tudo por quê? Porque corre esse risco. Sim. E se corre esse risco, imagina para quem já teve o câncer. Quando usa a estatística do câncer, ela é muito preocupante. Sim. Então, a gente às vezes, muitas vezes, se preocupa apenas com controlar a pressão, diabetes. É importante, realmente é muito importante controlar a alimentação. Mas, estatisticamente, hoje em dia, o câncer é a segunda doença que mais mata as pessoas no mundo, né? Só perde para doenças cardiovasculares. E tem expectativa que ela se torne a primeira daqui a alguns anos, né? E antes a gente falava do câncer pensando nos familiares. Hoje já não é mais assim. Pessoas que na família, anos e anos e anos, passou 100 anos aí, digamos, ninguém nunca ouviu falar em câncer na família e de repente alguém aparece com câncer. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê doenças agressivas, doenças surgindo em pessoas cada vez mais jovens, e o que a gente leva de lição disso é o estilo de vida, muito provavelmente é o que está influenciando. O consumo excessivo de álcool, os jovens voltaram a fumar, seja tabaco, seja aquele cigarro vape, os jovens não se alimentam mais tão bem. Atividade física, apesar de fazer, mas não é daquela forma regular como tem que ser. Então, coisas que reduziriam a chance de ter câncer, e as pessoas estão ajudando, estão consumindo aquilo e faz com que as doenças apareçam, né? Verdade. E aí a gente lembra, como é que funciona esse acompanhamento, doutor? Como é que as pessoas podem ter esse acompanhamento relacionado à doença e após essa remissão? Pronto, o acompanhamento, ele não é difícil. Porque com certeza a Kate não está sem esse acompanhamento. Não, deve ser o melhor do mundo. Oh, com certeza. O acompanhamento, de maneira geral, é assim. Vamos dizer que hoje eu operei um paciente, está com dias que eu fiz a cirurgia, recebi o resultado da biópsia, está tudo bem, está tudo tranquilo, tirei a doença toda. Geralmente o primeiro retorno é para daqui a 3, 4 meses, né? O paciente retorna, a gente faz uma avaliação clínica, né? Examina o paciente, pergunta como é que está e vê a necessidade de solicitar exames. Muitas vezes não é necessário solicitar exames logo nessa primeira visita. Então, na próxima visita a gente já começa a solicitar exames depois de mais 3 meses, aí começa a fazer exames de imagem, seja ultrassom, tomografia, ressonância, exame de sangue. E geralmente é assim, a cada visita que o paciente vem, você examina, pergunta queixas, vê como é que está, vê se está se alimentando bem, mantendo peso, se está com uma qualidade de vida boa, que é importante depois do tratamento do câncer, e vai fazendo exames a partir da demanda. O paciente, doutor, antes eu não estava sentindo nada, mas agora eu estou sentindo cansaço, comecei a perder peso, notei aqui que está duro nessa região, então é um alerta, você deve agora já adiantar a consulta e fazer um exame para investigar. Muitos tumores, inclusive, mesmo que a doença volte, né, mesmo que a remissão ela não se concretize no longo prazo, mesmo que volte, você fazendo o diagnóstico precoce, a gente ainda consegue fazer tratamento com intuito de cura. Por exemplo, tumor de intestino. Às vezes o paciente tem um tumor no intestino, ele é operado, o tumor é tirado, o paciente fica bem, passa 2 anos ali bem e de repente, nos exames de investigação, aparece uma metástase, ou seja, o tumor voltou no fígado. Porque ele pode não estar naquele local ao qual foi feita a cirurgia, ele pode ir para uma outra parte. O grande problema do câncer é esse. Não é o local, a princípio, que faz com que o paciente tenha uma evolução ruim, mas é o fato dele se espalhar. Então, no tumor coloretal, no tumor de intestino, por exemplo, quando ele volta no fígado, por exemplo, a gente, às vezes, consegue, inclusive, operar, tirar aquela doença espalhada para o fígado e ainda com o intuito de cura. Doutor, também existe algumas partes do corpo também que se comenta que a cura é mais precisa, é mais rápida. Eu não sei se isso é real, o senhor poderia até explicar. As pessoas comentam, falam muito de alguns cânceres em algumas partes do corpo. Isso é verdade? É verdade, também com ressalvas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de câncer de pele, existem alguns tumores de pele, né, principalmente quando o diagnóstico é inicial, que é precoce. São pequenas lesões que são fáceis de ver na superfície, a gente consegue examinar, todo mundo vê uma ferida na pele que não está cicatrizando. Então, aquela lesão superficial que você faz o diagnóstico precoce, a cura é com a cirurgia, a cura instantânea. Geralmente o paciente fica super bem. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de câncer de mama, né, numa paciente que fez o diagnóstico de um tumor já de 10 centímetros, que é muito comum aqui no nosso estado.
vai deixando crescer, vai pensando que é bobagem, que não é nada demais, de repente tem um tumor de 10 centímetros, com a axila já com muita doença espalhada para a axila, com muita lândra na axila. Então, nesse caso, a cura, né, a remissão fica mais difícil. Então, muito mais a gente fala de cura quando a doença é precoce do que da parte do corpo em si, entende? Câncer de pele avançado também é difícil de curar. Muito bom. Eu queria que o senhor deixasse alguma dica, alguma informação para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, principalmente relacionada a assuntos que muitas vezes são passados e que as pessoas às vezes não ficam tão bem informadas e já saem espalhando aí, olha, curou, mas tem que ter um alerta, né? Um ponto de alerta. O principal a gente tem que parar de achar que vídeos curtos do YouTube, do Instagram, do TikTok são a informação verdadeira. Os vídeos de internet, na maioria das vezes, ele tem intuito de entreter, não de informar de maneira geral. Então a gente tem que procurar fontes seguras, procurar sites de sociedades, procurar um médico para pegar uma orientação mais correta, antes de ficar se apegando a informações de vídeo de internet, que na maioria das vezes o intuito é mais entretenimento do que orientação em si. Verdade, e o que o doutor está falando é muito sério, porque nós estamos falando de um assunto sério. E esse assunto ele não pode ser abordado de qualquer jeito, em poucos segundinhos, só para você dar uma olhadinha e já sair divulgando. A gente quer agradecer a sua presença, doutor. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode me procurar pelo Instagram, Antônio Cheslin, né? Pode tirar dúvidas, perguntar que eu vou respondendo lá também.